Ora, olá, bom dia a todos. A pedido da Apo Sénior, vou gravar um pequeno vídeo acerca de um tema para uma disciplina que acabou por não ouvir, não houve inscritos, mas agora através da internet é possível fazer-se essa disciplina, entre aspas, vamos pôr assim. Antes de mais, espero que todos estejam bem, seguros, a viver com tranquilidade esta época atípica, vamos dizer assim. E qual é o tema que eu trago aqui? Ora, visto que estamos a viver toda esta situação associada ao coronavírus, resolvi falar aqui um pouco do conceito de pandemia. Ora bem, pandemia é uma palavra de origem grega, composta por duas palavras, que é a palavra pan, que significa todos, a totalidade, e demos, que significa o povo, a população. E é vamos dizer, uma situação que é decretada quando temos uma doença que se expande ou por um país, ou por uma região, ou por uma área muito mais vasta, como está a acontecer presentemente, em que já existe, infelizmente, espalhou-se pelos 4 continentes, e a Organização Mundial de Saúde decidiu decretar o estado de pandemia mundial. Agora, estas doenças pandémicas não é a primeira vez que existem e que infelizmente têm acompanhado toda a história da humanidade, e uma das primeiras que está registada no registro histórico, não quer dizer que não tenha havido antes, mas não temos acesso a esse tipo de informação presentemente. Mas uma das primeiras que está registadas aconteceu na segunda metade do século V a.C., na cidade de Atenas. À época, Atenas e Esparta, que eram as duas principais cidades do período clássico grego, estavam envolvidas numa violenta guerra pela hegemonia sobre aquilo que é a Grécia continental, na sua essência, e não só, mas fundamentalmente. E Atenas viu-se cercada pelas forças espartanas e pelos seus aliados, e o seu governante à época, Péricles, que provavelmente o nome não vos será estranho, decidiu recolher toda a população para dentro da cidade. Nesse sentido, devido a isso, houve uma grande epidemia que dizimou praticamente um terço da população da cidade. Depois temos outros registros históricos já na altura de Roma, ou seja, houve epidemias no século II, no século III, no século IV, e não só no Império Romano, mas também houve epidemias que se verificaram na China Imperial, na antiga Pérsia, e foram situações que causaram elevada mortalidade à época, embora, lá está, temos que sempre ter em conta que os registros acerca do número total das vítimas será sempre algo muito parcial. Depois, provavelmente todos nós conhecemos, ou à partida teremos ainda presente, que houve uma grande epidemia no século XIV, chamada a peste negra, ou seja, foi uma epidemia de peste bubónica, que também era uma pandemia
visto que existe relatos de uma elevada mortalidade na Europa, que terá matado cerca de mais de metade da população europeia, mas contudo também encontramos relatos acerca de vítimas desta pandemia no mundo muçulmano, novamente na China Imperial, na Pérsia, ou seja, também foi uma das grandes pandemias do passado. Depois, ao longo da história, foi sempre havendo episódios de pestes, de pragas. Aconteceram no século XV, aconteceram no século XVI, aconteceram no século XVII, aconteceram no século XVIII, no século XIX, ou seja, falamos de doenças como a febre amarela, a febre tifoide, a cólera, todas essas doenças foram a determinada altura epidemias para a realidade mundial existente à época. Portugal, também durante o século XIV, sofreu várias vagas de peste negra, por 2 ou 3 vezes, mas continuámos a sofrer. Ainda, por exemplo, um dos últimos casos que agora me vem à mente foi no conflito de 1383-85, em que as forças castelhanas, se não me engano, acho que foi em 1384, cercaram a cidade de Lisboa e causou uma elevada mortandade, porque, ficando a cidade isolada, as pessoas foram obrigadas basicamente a ficarem dentro das muralhas da cidade, e as condições de salubridade também não eram exemplares, vamos dizer assim. Então isso desenvolveu também numa grande peste. Aliás, um dos nossos monarcas, o Dom Duarte, que era o filho e o herdeiro do Dom João I, acabou por morrer também num surto de peste em 1438, 39, 37, 38, 39, por aí. Depois, dentro da época das descobertas, também não gostaria de deixar de fazer aqui uma referência à chegada dos europeus ao continente americano, porque as populações nativas que viviam nesses territórios tinham um sistema imunitário diferente do nosso, não tinham as doenças que nós tínhamos, por exemplo, a cólera, a febre, a varíola, mesmo febre tifoide. Foram coisas que os conquistadores espanhóis e portugueses e outros europeus levaram para as Américas, e isso causou, ao longo de todo o século XVI e mesmo XVII, causou vários surtos de grandes mortandades que dizimaram uma boa parte das populações nativas do continente americano. Por outro lado, também quando os europeus começaram a estabelecer mais em força em África, os europeus também sofreram essas consequências, porque há determinadas zonas do continente africano que são muito propensas a doenças tipo a malária e outras, que os europeus não tinham um sistema imunitário como os africanos tinham, visto que sempre tinham vivido nesse ambiente durante séculos, e então adquiriram uma certa imunidade à doença, mas os europeus não tinham, e também muitos europeus morreram devido a esse tipo de doenças. Aliás, os europeus não eram muito apreciadores de irem para a África, precisamente por isso, porque eles tinham consciência que havia muitas doenças no continente africano para o qual o seu sistema imunitário não estava preparado para lidar com elas. Por exemplo, um caso clássico, no caso português, São Tomé e Príncipe, que era um arquipélago fundamentalmente desabitado quando nós lá chegámos, e que depois usámos o arquipélago como um entreposto no comércio de escravos. A população branca europeia morria muito facilmente nessa latitude, visto que aquilo era uma selva, vamos dizer, equatorial, e nós não estávamos preparados para esse tipo de doenças.
Depois, com os avanços da medicina, principalmente a partir do século XVIII, XIX, fundamentalmente, houve várias doenças que se começaram a descobrir vacinas e foram aplicadas vacinas à população europeia, o que levantou a possibilidade de uma certa imunidade ou uma certa salvaguarda para as populações europeias. Contudo, essas doenças sempre nos acompanharam. Por exemplo, uma outra doença que foi muito relevante, já estamos a falar no início do século XX, que foi uma doença da influenza, ou seja, a gripe espanhola de 1918-1920, que causou uma elevadíssima mortandade a nível mundial, não só entre os soldados, porque ela começou a surgir, ainda se travavam os últimos, vamos dizer, meses da Primeira Guerra Mundial, mas que depois espalhou-se por grande parte do continente europeu, em África, asiático, americano, principalmente, e também causou uma elevada mortandade entre as populações. Nos anos 50, provavelmente alguns ainda se devem lembrar da gripe chinesa, que também era uma espécie de coronavírus que aconteceu no fim dos anos 50 e que atingiu fortemente a Itália, mas também os Estados Unidos, e mais tarde, também nos anos 60, houve a chamada gripe de Hong Kong, que também atingiu o continente americano, mas também partes do continente europeu e asiático. E mais recentemente, devem-se recordar da gripe suína, da gripe das aves e até mesmo da questão do ébola, que aconteceu aqui há poucos anos em África, e embora o seu principal surto tenha sido em África, não deixaram de haver europeus e outros que acabaram também por morrer devido a essa doença. E temos atualmente esta situação do coronavírus e esperamos, ou esperemos, que a comunidade médico-científica esteja de facto a investigar fortemente para se chegar a um tratamento que melhorie os sintomas ou eventualmente a uma vacina, idealmente. Mas era esta pequena ideia que eu queria aqui deixar e trocar com vocês para esta provavelmente primeira sessão, espero eu, daquilo que seria a disciplina de liberdade cívico-política. Assim sendo, espero que continuem bem, que continuem seguros, que tenham as cautelas recomendadas pela Direção-Geral de Saúde e esperemos que depois da tempestade passar venha de facto a bonança, como costuma dizer o ditado. Obrigado.